Bom, rapaziada, esse vai ser um novo estilo de vídeo aqui no canal. Eu vou estar jogando com os países em ordem e vou estar contando a história dos países que eu estiver jogando. Como esse é o primeiro vídeo, essa pesquisa vai ser uma pesquisa bem bruta que eu acabei fazendo sobre a história dos Estados Unidos. Não fui eu realmente que separei os parágrafos e trechos, eu vou estar lendo uma matéria sobre isso. Então, espero que vocês gostem, para eu nos próximos vídeos estar podendo eu mesmo realizar minha pesquisa, juntar minhas informações e chegar nas minhas próprias conclusões. Então, bora lá começar com a história dos Estados Unidos. Então, para começar, a história dos Estados Unidos ela começou muito antes da chegada dos europeus, ainda com as civilizações indígenas que habitavam o território por milhares desses anos. Então, esses povos, incluindo os Iroqueses, Cherokees, Sioux, Apaches e Navarros e muitos outros, desenvolveram culturas ricas e variadas, assim como um sistema de governo, comércio e espiritualidade complexo. No sudoeste, por exemplo, os Anasi construíram um extenso sistema de irrigação e também moradinhas em penhascos, enquanto no vale do atual Mississippi, os povos mississippianos erigiram montes cerimoniais e grandes cidades como a Cahokia antes do contato europeu. Estima-se que milhões de pessoas viviam na América do Norte antes mesmo do contato europeu, como eu disse anteriormente. Então, em 1513, para começar, João Ponce de León, um explorador espanhol, desembarca na Flórida, tornando-se o primeiro europeu a explorar territórios que agora fazem parte dos Estados Unidos. Os espanhóis estabeleceram missões e assentamentos em áreas como o Novo México e a Califórnia, muitas vezes em conflito com as populações nativas. Em 1607, os ingleses fundam a Jamestown, na Virgínia, o primeiro assentamento permanente no que hoje são os Estados Unidos, e esse período é marcado principalmente por dificuldades extremas, incluindo a fome, conflito com as tribos de Powhatan, e apesar disso, a colônia sobrevive graças em parte do cultivo de tabaco, que se torna uma exportação extremamente lucrativa para eles naquela época. Em 1620, o Mayflower ele transportou diversos puritanos, conhecidos como peregrinos, para Plymouth, em Massachusetts, onde eles estabeleceram uma colônia baseada em princípios religiosos e também assinaram o Mayflower Compact, um acordo de autogoverno considerado uma das sementes da democracia americana. Em 1692, em Salem, Massachusetts, os julgamentos das bruxas levam à execução de várias pessoas que foram acusadas de bruxaria, refletindo tensões sociais e religiosas em uma colônia em crescimento. Essa questão de bruxa é algo que a gente brinca bastante aqui no Brasil nos tempos atuais e que antigamente era algo extremamente sério. A gente podia simplesmente chegar e acusar qualquer pessoa de bruxaria e a igreja acreditava, não é mesmo? 1700 a 1750. Perdão, as 13 colônias britânicas se expandem, desenvolvendo assim as suas economias variadas. Enquanto o norte se concentra no comércio, na pesca e na manufatura, o sul depende apenas da agricultura e da escravidão, assim continuando com o cultivo de tabaco, arroz e algodão. A sociedade colonial é marcada por desigualdades com elites brancas dominando a política e a economia, enquanto os africanos, que eram os escravizados e povos indígenas, também acabam apenas sofrendo a exploração e a violência sem nenhuma garantia de direitos. Já em 1754 a 1763, a Guerra Franco-Indígena, que foi parte de um conflito global maior conhecido como a Guerra dos Sete Anos, ela se opõe aos britânicos e franceses pelo controle da América do Norte. Os britânicos acabam vencendo, mas a guerra deixa a Grã-Bretanha endividada, assim levando a políticas fiscais que acabaram irritando a colônia. Em 1773, o Boston Tea Party ele ocorreu em resposta às taxas britânicas sobre o chá, marcando um ponto de virada na resistência colonial. Os colonos acabaram vestidos como nativos americanos e jogaram todos os carregamentos de chás, que eram extremamente taxados, no porto de Boston, desafiando diretamente a autoridade britânica. Em 1775, começou finalmente a Guerra de Independência Americana com os confrontos em Lexington e Concord. Assim, com representantes coloniais, eles acabaram se reunindo no Segundo Congresso Continental e formaram também o Exército Continental, que foi liderado pelo famoso, aliás, George Washington. Em 1776, em 4 de julho, as 13 colônias declararam a independência da Grã-Bretanha com a assinatura da Declaração da Independência, que foi escrita principalmente por Thomas Jefferson. O documento ele estabeleceu os ideais de liberdade, igualdade e governo, que foram baseados no consentimento dos governados. Em 1681, a guerra termina com a rendição britânica em Yorktown. 2 anos depois, o Tratado de Paris reconhece oficialmente a independência dos Estados Unidos.
Em 1787, a Convenção Constitucional em Filadélfia acabou resultando na Constituição dos Estados Unidos, assim criando um sistema de governo federal. Em 1789, George Washington é finalmente o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos. Em 1803, os Estados Unidos eles compraram o território da Louisiana da França, dobrando assim seu tamanho e abrindo caminho para a expansão para o oeste. Essa expansão trouxe conflitos com populações indígenas que foram forçadas a se deslocar de suas terras. Em 1820, o compromisso do Missouri acabou estabelecendo um equilíbrio entre os estados escravistas e livres, assim adiantando temporariamente o conflito sobre a escravidão. Em 1830, o Congresso aprovou o ato da remoção de índios, assim levantando a remoção forçada de tribos como os Cherokees, que eu acabei citando no começo, para as terras ao oeste de Mississippi, que acabou sendo um evento conhecido como a Trilha das Lágrimas. 1861 a 1865 ocorreu a Guerra Civil Americana, que foi travada entre o Norte, liderado pela União, e o Sul, que se separa para formar os Estados Confederados. A causa principal é o conflito sobre a escravidão e os direitos dos Estados. A União acabou vencendo, principalmente pelo fato dela ser extremamente mais desenvolvida, e ela já está na questão da manufatura naquela época, enquanto o Sul ainda estava na questão da agricultura. Então, assim, a vitória da União acabou preservando a nação, mas também acabou levando à abolição da escravidão, que era o objetivo do Sul, como a 13ª emenda da Constituição deles. Em 1869, a ferrovia transcontinental foi concluída, e assim conectando o leste e o oeste, impulsionando o desenvolvimento econômico e a migração para os Estados Unidos. Em 1929, a Grande Depressão começou após o colapso do mercado de ações, que acabou causando o desemprego em massa e o sofrimento econômico. Então, devido a isso, o presidente Franklin Roosevelt ele acabou implementando o New Deal, que foi um conjunto de programas para aliviar a crise e também reformar a economia da época. Em 1941, os Estados Unidos eles acabaram entrando na Segunda Guerra Mundial após o ataque japonês em Pearl Harbor. Sendo assim, após a vitória dos aliados em 1945, o país acabou emergindo como uma superpotência global, sendo a maior economia atual. Em 1964, o Congresso aprovou a Lei dos Direitos Civis, assim proibindo a discriminação baseada em raça, cor, religião, sexo ou origem nacional, assim marcando uma vitória para o movimento pelos direitos civis das pessoas naquela época e também das pessoas nas épocas atuais. Em 2001, se aproximando dos tempos modernos, após os ataques terroristas de 11 de setembro, os Estados Unidos lançam a Guerra ao Terror, assim invadindo o Afeganistão e em 2003 o Iraque. Em 2020, a pandemia do Covid-19 acabou atingindo o país, assim causando uma crise de saúde pública e também econômica sem precedentes. O movimento Black Lives Matter ganha força após os protestos contra a brutalidade policial e o racismo. Então, nos dias atuais, os Estados Unidos continuam sendo uma nação extremamente diversificada, apenas enfrentando desafios sociais, econômicos e ambientais, enquanto acabam mantendo um papel central na política e também nas economias globais, tendo um papel extremamente importante nessa área, principalmente na questão da preservação da paz mundial. Algo que, se você parar realmente para ver, não acontece muito bem na prática. Mas, sobre a história dos Estados Unidos, é isso que eu tenho para falar sobre o que eu acabei de ler para vocês. Possivelmente nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre questões políticas e relações exteriores dos países que eu estiver jogando, para estar trazendo um conteúdo mais diversificado e não apenas nichado em apenas um rumo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Realmente espero que vocês tenham gostado, porque, querendo ou não, a gente pode jogar Rise of Nations e aprender história ao mesmo tempo, assim deixando a galera mais inteligente de todas as maneiras, se é que vocês me entendem, tanto historicamente quanto geograficamente, pelo fato da gente estar ali jogando, vendo os países, as tropas e entre outros fatores. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar o like, curtir o vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!